Você tem notado que o mercado da fotografia tem mudado muito nos últimos anos e cada vez tem ficado mais difícil conseguir trabalhos com recorrência? Em 2026, a tendência é que o mercado fique ainda mais difícil por conta do crescimento da IA. E nesse cenário, você só ter um portfólio bonito, aquela promessa vaga de uma experiência única, não garante mais trabalhos como garantia antigamente. E a verdadeira vantagem competitiva que temos é ser comentável, ser lembrado no cotidiano e ser facilmente observado. Essas três coisas podem não parecer ter muito sentido agora no começo do vídeo, mas ao longo do vídeo eu vou te mostrar porque isso é o marketing que você pode fazer nesse ano e que realmente vai fazer a diferença para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as melhores estratégias de marketing que você pode aplicar esse ano. A primeira delas é o posicionamento. Aqui é tanto o seu posicionamento e o posicionamento do seu cliente também. Vamos começar com o seu posicionamento como fotógrafo. Gostando ou não, nós julgamos o livro pela capa. Nós julgamos as pessoas pela maneira que elas falam, pela maneira que elas se vestem, a maneira que elas se comportam, com quem elas andam, da maneira que ela escreve. E isso não é uma coisa legal de se fazer, só que fazemos de uma maneira tão natural que quando conhecemos alguma pessoa, dentro da nossa própria cabeça já criamos uma imagem dessa pessoa, já criamos um pré-julgamento sobre ela. E o cliente, o seu cliente, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele não julga você apenas pelo seu trabalho, pela qualidade do trabalho que você entrega e que você posta. Ele também te julga como pessoa. Então ele julga a maneira que você se veste, a maneira que você aparece nos seus stories. Se você tem um canal no YouTube, ele vai julgar você pelo seu conteúdo. Ele vai julgar pela maneira que você fala nos seus stories, se você usa muitas gírias. Então tudo isso é o seu posicionamento. E tudo isso influencia na qualidade do seu trabalho e no valor que o seu trabalho vai ter. Muitas vezes a dificuldade que você tem é conseguir mais trabalhos, ele conseguir que o seu trabalho seja mais valorizado, que você consiga cobrar mais por esse trabalho, não está na qualidade em si técnica do seu trabalho, não está em si em você melhorar os seus equipamentos, melhorar a sua técnica, melhorar suas cores, mas sim você melhorar o seu posicionamento da maneira que você apresenta o seu trabalho. Você precisa ter atenção a coisas básicas do seu posicionamento que já vai ajudar você a ficar melhor posicionado, como as roupas que você veste. E aqui eu não digo para você usar roupas caras, roupas de marca, mas sim coisas básicas como tá uma roupa cheirosa, uma roupa bem passada. A sua roupa que você está usando, ela condizer com o dress code do ambiente que você tá. Então, você, por exemplo, uma situação comum, você vai fotografar um ambiente corporativo, uma festa corporativa de uma empresa. Existe um dress code necessário para aquele ambiente. Dress code, não sabe, é a roupa que você precisa usar para aquele ambiente. Então você não vai num casamento de chinelo de dedo e bermuda. A não ser que seja um casamento na praia, mas um casamento normal, uma festa padrão, vamos dizer assim, né, na igreja e tudo mais. Você vai pelo menos colocar uma camisa social, uma calça. Vai estar num um certo padrão, mínimo pelo menos. Então imagine que você vai fazer um ensaio corporativo numa empresa. Você não pode chegar lá de bermuda, boné, camisa de um time e chinelo de dedo. Não combina com aquele lugar. Então você ter essa noção e você se comportar com a roupa necessária naquele ambiente, isso diz sobre o seu valor e sobre o seu posicionamento. E como isso pode te atrapalhar com as coisas que você posta no dia a dia. Se todas as fotos e vídeos que você aparece está com essa roupa de bermuda, chinelo, o cliente inconscientemente ele vai linkar que você vai assim fazer esse trabalho para ele, mesmo você vai trocar de roupa, vai colocar a roupa necessária para naquele dia, porque você tem essa noção. Só que o seu cliente não sabe disso, porque todas as vezes que você aparece, você está assim. Então você posta making off de um trabalho, você está vestido assim. Você posta stories em casa, você está assim. Você nunca aparece com outro tipo de roupa. Então o cliente sempre vai ficar um pouco desconfiado que você tem essa possibilidade dessa maneira no dia desse trabalho. Então isso é uma coisa que te atrapalha ali. Então você ter essa noção básica de vestimenta para cada lugar influencia no seu posicionamento. Ah,
Se o teu cabelo tá arrumado, se a tua barba tá feita, tudo isso também influencia, são coisas básicas do seu cuidado e do seu posicionamento. Uma outra coisa para você se atentar também é pensar da seguinte maneira: quem você precisa ser para o seu público te ouvir? Aqui eu não digo para você perder suas individualidades, perder seu jeito de ser, mas às vezes é necessário você aparar certas arestas para o seu público poder te ouvir, para o seu público enxergar valor necessário em você, para eles te ouvirem e te prestarem atenção em você. Vou dar um exemplo muito distante um do outro, só para ficar mais fácil de explicar. Você é fotógrafo e você vai conversar você faz fotos para marcas de roupa streetwear, de skate, tatuadores, esse grupo de pessoas. Então você pode, na sua comunicação, você usar um estilo de roupa mais para esse lado, mais streetwear. Você pode falar algumas gírias, às vezes soltar um palavrão ou outro, porque essas pessoas vão entender e faz parte do dia a dia delas. É natural nesse ambiente social, nessa bolha social, esse tipo de comunicação. E não tem problema nenhum se você está inserido nessa bolha, se está inserido nesse grupo social. Você pode se comunicar assim porque vai ser algo natural para você e você vai conseguir os seus trabalhos. Isso não vai te atrapalhar. Agora, se você está nesse grupo social, mas você quer fotografar, por exemplo, médicos, advogados, e você tem o mesmo tipo de comunicação, isso vai te atrapalhar um pouco você conseguir se conectar com esse outro grupo social, se conectar com essa outra bolha que tem no mercado. Em quesito de roupas, muitas vezes não atrapalha tanto porque é teu estilo, as pessoas entendem isso. Mas principalmente na comunicação, nas gírias, nos palavrões que você pode usar, pode se tornar algo desconfortável para esse outro grupo social. A mesma coisa se você é desse grupo social, dessa bolha, e você fala muito corretamente, você não fala gíria, sempre está vestido de maneira mais social e você quer trabalhar por esse outro lado de cá, também vai te atrapalhar. Essas pessoas não vão se conectar tanto com você, você não vai conseguir ter uma conversa, um diálogo com essa bolha do lado de cá. Então, você ter o seu posicionamento e saber com quem você está conversando vai te ajudar a você se posicionar de uma maneira mais efetiva também. Então, preste atenção nesses detalhes, que tudo isso são coisas pequenas, pequenos ajustes que você vai fazendo, que ao longo prazo vai se alinhando e vai melhorando o seu posicionamento com o tempo. Eu vou usar ao longo do vídeo o mesmo exemplo do ensaio cooperativo, advogados, para ficar mais fácil para explicar e ser o mesmo exemplo no vídeo todo. Agora pensando no posicionamento do seu cliente. O seu cliente não está contratando apenas fotos, não está contratando apenas um ensaio, mas um posicionamento sobre ele mesmo. Quando esse cliente ele for falar sobre as fotos que ele fez, quando ele for compartilhar os bastidores do dia do ensaio, quando ele for compartilhar as fotos prontas, ele não está compartilhando elas apenas pelo que elas são. Ele está compartilhando elas mais pelo que elas comunicam sobre ele mesmo. Porque para ele não está contratando apenas um fotógrafo, ele está contratando um especialista de imagem para cuidar da imagem dele. E é exatamente dessa maneira que você precisa se comportar, como um especialista em imagem, não apenas um fotógrafo. E por que isso faz tanta diferença, essa maneira diferente de você enxergar o seu trabalho, essa maneira diferente de você comunicar o seu trabalho? Isso diz o que sobre o cliente? Que o cliente ele se importa com a imagem dele e com o próprio trabalho. Para ele estar contratando alguém é que ele se importa com isso, que ele joga em outro nível, então ele se coloca numa posição acima dos outros profissionais do mercado dele, onde os outros profissionais fazem fotos apenas com o celular, ele está contratando alguém que entende de imagem, alguém que sabe fotografar, que sabe tecnicamente disso, então se ele está disposto a investir dinheiro nisso, é que ele está jogando em outro nível, que ele se importa com o trabalho, como eu disse, que ele se importa com a própria imagem. Isso diz também que ele não faz de qualquer jeito, ele não é alguém que coloca o celular aqui, faz uma foto com a luz do teto, onde faz aquela sombra. Ele é alguém que se importa com a imagem dele novamente. Isso diz que ele não é um profissional amador, porque um profissional amador, um profissional que não está disposto a investir no próprio trabalho, não, não investiria esse dinheiro num profissional, não investiria esse dinheiro num fotógrafo, não investir esse dinheiro num profissional de imagem. E todas essas coisas é uma sinalização social para ele, uma sinalização do posicionamento que ele tem no trabalho dele também. Pensa assim, se coloque no lugar do concorrente de quem te contratou.
Então, você é o fotógrafo, um advogado te contratou e você é esse ou outro advogado que é concorrente desse que te contratou. Acho que você está entendendo aonde eu quero chegar. Então, você é esse daqui. Você entrou no perfil do seu concorrente, aquele que te contratou, e lá você vê boas fotos, tanto de imagem, tecnicamente, você vê que as fotos estão alinhadas com o posicionamento desse profissional. Então você vê um perfil muito bem trabalhado, um perfil bem cuidado, um perfil onde você chega lá e você vê, essa pessoa gastou tempo e dinheiro aqui. Agora imagine outro advogado com as fotos fracas, que no caso é ele, sem posicionamento, com as fotos feitas com o celular, aquela imagem mal feita. Sabe aqueles vídeos, aquelas fotos feitas com a... Parece que tem gordura na lente, onde fica tudo meio fosco. Imagina um perfil assim. Mal feito, aquelas imagens de Canva, tudo nada a ver, com os vídeos gravados, por exemplo, sem microfone nenhum. Então é um perfil que só posta quando dá, faz o que dá ali, que tá ótimo. Toda essa situação melhora tanto o seu posicionamento como o posicionamento do seu cliente também, porque o seu cliente vai ter uma boa imagem perante os concorrentes dele na mesma área, e essas pessoas que vão ver esse trabalho bem feito, essas fotos bonitas, vão ver que quem fez essas fotos foi você. Logo, esses outros advogados podem vir e entrar em contato com você para fazer um trabalho para eles também, porque eles já viram o resultado, eles já viram que funciona e eles já viram que é bom. Agora vamos para o segundo ponto, que é a produção de conteúdo. Bom, você já deve saber que você precisa produzir conteúdo, porém, não é qualquer tipo de conteúdo. O conteúdo que eu estou falando aqui não é o conteúdo que você posta as fotos que você fez, não é você postar os bastidores, não é você postar antes e depois. É produzir um conteúdo que seja interessante e útil para o seu público. As pessoas compartilham coisas que as fazem parecer mais inteligentes, mais informadas e mais sofisticadas que as demais. Quando você entende isso, você consegue entender que tipo de conteúdo as pessoas querem ver, qual tipo de conteúdo elas vão compartilhar. Continuando aquele exemplo dos advogados, ele vai compartilhar e consumir os conteúdos que gerem algum tipo de status para ele, algum tipo de moeda social perante outras pessoas que seguem ele, os outros advogados, familiares e amigos. Você pode estar se perguntando, entendi, se o conteúdo precisa ser útil e interessante, que tipo de conteúdo eu posso fazer para esses advogados que são os meus clientes? Então, os conteúdos úteis e interessantes para ele podem ser coisas como erros de imagem que todo advogado comete, como fazer uma boa foto para LinkedIn, para foto de perfil para advogados, como melhorar a luz dos seus vídeos. Se você grava também pode ser um bom conteúdo, como uma boa imagem aumenta a autoridade, como fazer fotos de ambientes para ele mostrar como que é o escritório dele. Então tem vários conteúdos que você pode fazer que vão ser úteis e interessantes para ele. Esses conteúdos vão aumentar a sua autoridade no meio, além de divulgar o seu perfil. Logo, a primeira pessoa que eles vão pensar na hora de fazer algum ensaio, fazer algumas fotos, vai ser você. Já nos conteúdos interessantes, para fazer conteúdos sobre como os profissionais que começaram a dar atenção para a imagem pessoal deles, começaram a ter resultados e como isso melhorou o posicionamento, melhorou o trabalho deles, o posicionamento em si do trabalho deles. E isso já acaba corroborando com o seu trabalho e mostrando como o seu trabalho dá resultado para outros profissionais também. Eu vou deixar aqui no card, um desses dois lados, um vídeo onde eu me aprofundo mais nesses conteúdos interessantes e conteúdos úteis para você. Você pode dar uma olhada lá depois que terminar esse vídeo. O terceiro ponto é você ter um nicho. Você já deve ter ouvido falar que se precisa de um nicho e você precisa sim, e eu vou te explicar o porquê e como isso realmente faz diferença na hora de você vender o seu trabalho e melhorar todo o posicionamento do seu trabalho, seu posicionamento como profissional. Como eu já falei anteriormente, as pessoas consomem e compartilham coisas úteis e coisas interessantes. Então, você ter um nicho vai facilitar totalmente a sua produção de conteúdo, porque você vai saber com quem você está conversando, quais são as dores, quais são os desejos que esse público tem e qual a linguagem que eles se conectam. Lembra no começo do vídeo que eu falei que não tem como você se conectar, você sendo de uma bolha de cá, que é dos profissionais corporativos, advogados, médicos, e se conseguir se conectar na sua comunicação
com pessoas do streetwear, pessoas da tatuagem, pessoas do rock, etc. Porque geralmente há diferença de comunicação, há diferença da bolha, há diferença nos gostos e tudo mais. Então, você saber com quem você está se comunicando, quem é seu público, como eles se comunicam, qual é o estilo de roupa que eles usam, como eles se comportam, fica muito mais fácil para você produzir o conteúdo, fica muito mais fácil para você se comunicar com essas pessoas e a linguagem de vocês baterem. Então, você escolher o seu nicho, você consegue saber quais são as dores, os desejos, objetivos desse público. Assim fica muito mais fácil para você produzir o conteúdo para elas. Quando você tem essa noção, você tem esse conhecimento, o seu conteúdo se torna mais útil e interessante para elas, porque você sabe exatamente o que falar. Você pode até pensar que ter um nicho está diminuindo seu alcance, que está conversando com um número menor de pessoas, e realmente você vai estar conversando com um número menor de pessoas, mas isso não é algo ruim e eu vou te explicar o porquê. Pensa da seguinte maneira. Estamos em 2026 e 99% dos mercados já tem pessoas grandes e consolidadas para vários nichos. Já tem pessoas grandes e consolidadas na fotografia, já tem pessoas grandes e consolidadas no audiovisual, já tem pessoas grandes e consolidadas nos advogados, já tem pessoas grandes e consolidadas no streetwear, na tatuagem, na que mais? Plástica, todos os mercados já tem alguém produzindo conteúdo, alguém que é uma grande autoridade daquele mercado. Logo, se você começar a produzir conteúdo e falar com todo mundo desse mercado, dificilmente você vai ser ouvido, porque já existem pessoas grandes consolidadas que provavelmente já produziram o mesmo conteúdo que você vai produzir. Outro exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Eu sou nutricionista e vou gravar um vídeo sobre como você pode emagrecer em 3 meses, né? Então eu tô falando com todo o mercado de emagrecimento. O Caliani já fez esse vídeo, o Balestrin já fez esse vídeo, o pessoal do Natural já fez esse vídeo também. Então, por que a pessoa não vai ver o vídeo do Caliani e vai ver o meu? Então, a sua estratégia aqui é você ser ultra específico. A pessoa precisa sentir que você está conversando diretamente com ela. A pessoa sentir que o seu trabalho foi feito exatamente para ela, foi exatamente feito para ele. Essa é a sua estratégia. Porque dessa maneira até sua oferta tem mais valor, porque não é só preço ou a entrega, é sobre quanto essa oferta se encaixa para essa pessoa. Veja, qual dessas duas ofertas você acha que tem mais valor? Oferta número 1. Fotografia de posicionamento para prestadores de serviço. Oferta número 2, a oferta mais específica. Fotografia de posicionamento para advogados que querem se destacar online. Você, como advogado, quais as duas você escolheria? Provavelmente a oferta número 2, a oferta mais específica, porque você sente que foi feito para você aquela oferta. Você sente que esse profissional ele é especializado em advogados que querem se posicionar online. Então, logo, se você é advogado, você vai contratar aquela pessoa que é especializado em retratar pessoas do nicho dele. Sendo mais específico, tanto na sua comunicação quanto na sua oferta, você acaba gerando mais valor. E quando você gera mais valor, você pode cobrar mais para o seu trabalho, porque você é um especialista naquela área. Você vai atingir um número menor de pessoas, mas vai ficar muito mais fácil para se fechar os trabalhos, porque você é um especialista na área, além de poder cobrar mais pelo seu trabalho também. Tudo isso porque você está conversando diretamente com ele. Número 4, mostre os bastidores. A maioria dos fotógrafos mostra os bastidores de uma maneira comum, como 95% dos fotógrafos fazem. Stories aleatórios, making off sem contexto nenhum, só vai lá e posta vídeos apenas trabalhando, então o ensaio rolando ali, ele fotografando. Essa é a maneira comum de mostrar os bastidores. Até certo ponto isso é legal, mas é mais um registro do que uma estratégia em si. Mas dá para fazer mais do que isso. Um bastidor estratégico não é só mostrar aquilo que você faz, mas mostrar aquilo que você pensa também. Uma coisa muito legal que você pode fazer é mostrar os critérios da sua decisão, o porquê você está fazendo aquilo. Por que você está fazendo a foto dessa maneira? Por que você está usando esse setup de luz? Por que você está usando esse enquadramento? Por que você está usando essa cor de roupa? Aí você pode explicar, estou usando esse setup de luz porque essa luz vai trazer mais autoridade, deixa um ar mais sério na foto. Estou usando essa cor de terno porque essa cor comunica X, Y, Z. Você explica mais do que um bastidor. Você está fazendo um bastidor, está mostrando você trabalhando, mas está mostrando o porquê das coisas, os seus critérios.
E quando você comunica isso, você traz autoridade para aquilo que você faz, você mostra que você entende o que você está fazendo, você mostra que não é só pegar uma câmera, apontar e clicar um botão. Você deixa de ser apenas um profissional clicador de botão. Você se torna alguém especialista em imagem, alguém que entende o que cada imagem comunica. Fotografia não é só você ir lá clicar um botão. Existe cada foto transmite uma mensagem, cada foto ela é mais profunda do que apenas congelar uma imagem em algum momento específico, não é só deixar bonito. As imagens, elas contam histórias, as imagens transmitem mensagens. E quando você consegue comunicar isso para os seus clientes, para aquele que está fotografando e para aquelas pessoas que estão vendo, que querem te contratar no futuro, você cria muito, mas muito mais valor para o seu trabalho. Não é mais apenas fotos bonitas que a pessoa está pagando. Ela está pagando por valor, ela está pagando por transmitir a mensagem que ela quer transmitir do trabalho dela. Ela está pagando para transmitir a mensagem de quem ela quer ser, da imagem que ela quer posicionar no mercado. Quinto e último ponto são os gatilhos do cotidiano. Quanto mais uma marca é associada a algo que acontece com frequência no dia a dia, mais essa marca vem à nossa mente. Isso se chama top of mind, é construída por repetição contextual. Essa estratégia é muito útil porque consumimos conteúdos em excesso e a cada dia que passa, nossa atenção diminui. Então, você ser lembrado no cotidiano, sem esforço, aumenta muito as chances de você ser lembrado no momento de compra, porque você vai ser o primeiro a ser lembrado e muitas vezes pode ser até o único a ser lembrado. Por exemplo, como que se pode aplicar isso? Todos os dias aparecendo no Stories tomando café, falando sobre fotografia, falando sobre imagem profissional, coisas do gênero. Por exemplo, com o passar do tempo, as pessoas vão te associar ao café, vão te associar a falar sobre fotografia pela manhã. Então, nos dias vai ficar uma coisa tão natural para as pessoas acompanhar aquilo, que os dias que você não aparecer falando sobre o tema e não aparecer tomando café, as pessoas vão sentir tua falta. Vão perguntar, pô, não vai falar sobre fotografia hoje? Cadê o café? Então as pessoas vão sentir tua falta porque vai se tornar algo natural de elas acompanharem e você vai fazer com tanta frequência isso sem falha que as pessoas vão sentir falta com o tempo. Outro exemplo é sempre usar uma cor específica, por exemplo, se eu usar azul marinho, que é muito recorrente nessa área, nesse ambiente profissional. Então, sempre que você aparecer, você vai estar com alguma roupa azul marinho, algum acessório azul marinho. Então, essa cor vai estar linkado ao seu posicionamento, vai estar linkado a você. Então, pode ser que alguém veja uma outra ou outra pessoa usando azul marinho na rua, ela vai lembrar de você porque você sempre aparece usando essa cor. A pessoa vai ver um carro azul marinho, ela vai lembrar de você porque essa cor associa a você. Você vai estar linkado a coisas do cotidiano e as pessoas vão acabar lembrando de você, seja a cor, seja o café e até mesmo esse ritual de você aparecer falando sobre fotografia no café da manhã vai se tornar uma parte do cotidiano das outras pessoas. Então, vai ficar tão linkado você todo dia falando sobre fotografia que no dia que você não aparecer elas vão sentir a sua falta, como quando elas forem tomar café elas vão lembrar de você, quando elas verem a cor elas vão lembrar de você também. Bom, por esse vídeo é isso, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Não esquece de ver o outro vídeo que eu deixei aqui no card. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.